Bem-vindo para a quinta aula da Wikitech PHP e nesta aula será apresentado como realizar o deploy da nossa aplicação. Para começar o deploy, isto é, transferir o nosso projeto local para o servidor, eu abro a página do servidor que será utilizado. Abaixo desta aula tem um link para você acessar. Acesse o link. Ao acessar, você vai cair nesta página, nesta hospedagem. Você pode testar grátis. No meu exemplo, eu já tenho um cadastro, então eu vou acessar, coloco o e-mail e a senha e acesso. Ao acessar, eu caio nesta página, a mesma que para você vai ser apresentado, ou algo semelhante quando eles alterarem o layout. Em seguida, venho na parte de site, porque eu quero realizar o deploy de um site. E aqui, primeira coisa, temos o domínio. O que seria o domínio? Por exemplo, quando chamam você, chamam pelo nome ou pelo CPF? Pelo nome. Mas para o estado, ou para registro, ou para qualquer coisa, você precisa ter o CPF. É utilizado o seu CPF e reconhecem você pelo CPF. Mas no dia a dia chamam você pelo nome. Imagine chamar você pelo seu CPF 12345. Não tem nexo, é muito mais complicado. A mesma coisa aqui em relação à hospedagem. Em relação à hospedagem, a internet funciona em IP, utiliza IP, 192, ponto alguma coisa, ponto e outros 3 números. Ou quando não utiliza o IPv4 e sim o IPv6, no qual é utilizado letras e números. Ao invés de você acessar o endereço pelo IP, vamos ver aqui, eu abro o prompt de comando, abrindo o prompt de comando, em seguida eu coloco ping, eu dou um ping, por exemplo, no site selk.com.br. Ao dar um ping, podemos observar que eu tenho um IP. Qual IP que está utilizando? É este IP para acessar, a versão do IP atual. Ou também eu posso pesquisar um outro site, então aqui eu pesquiso ping, em seguida casasbahia.com.br, vamos ver o IP deles, também está apresentando o IP. Temos o número, em seguida a segunda parte, terceira parte, onde está sendo ocultados o 0, aqui também era 40, estão sendo ocultados 40, este IP sendo um IP6. Vamos acessar um outro site que atualmente ainda está utilizando o IPv4. Coloquei o endereço do site e podemos observar que ele colocou 152, sendo o IP versão 4. Aqui eu tenho um IP versão 4 e aqui um IP versão 6. Imagine você lembrar esse IP, ou da Selk, propriamente da Selk. Imagine você decorar esse IP, 26.06.2.47.002.30.32. Imagine você decorar esse IP. Ao invés de você decorar esse IP, você lembra do selk.com.br. O selk.com.br é o domínio. Então, assim como eu falei em relação ao nome de pessoa, tem o nome da pessoa e o CPF. Na internet é a mesma coisa. Tem o IP, aquela sequência de letras e números quando é IP6, ou somente número quando é IP4. Agora, ao invés de você ficar anotando os IP, você coloca o domínio. Por exemplo, caso eu tente acessar aqui, por exemplo, eu coloco selk.com.br e quero utilizar esse domínio. Domínio não disponível para registro. Então, ele já informa que esse domínio outro está utilizando. Se você é o dono do domínio, prossiga normalmente. Então, eu pesquiso um domínio, eu acredito que não tem registrado, César mais. Vamos ver se ele está disponível. Domínio disponível para registro. Então, você pode registrar esse domínio. Mas eu vou utilizar um domínio que eu já tenho registrado, sendo esse domínio. Sim, quero mais. Domínio não disponível para registro, porque eu já registrei esse domínio. Se você é o dono do domínio, prossiga normalmente. Então, aqui é interessante você colocar um domínio que ainda não está registrado. Por quê? Ao não estar registrado, você registra diretamente aqui na Ambler e você não precisa fazer nenhuma outra configuração em relação ao DNS.
Agora, eu preciso fazer, porque eu registrei esse domínio fora da Ambler, eu registrei em outra plataforma. Pode ser registrado em outra hospedagem, pode ser registrado no registro .br, pode ser registrado no GoDaddy, independente aonde você registrou, você precisa apontar aqui para a Ambler. Mas se você registrou aqui na Ambler, eles já colocam automaticamente o DNS. Eu sou dono desse domínio? Sim. Ok, eu sou o dono desse domínio, então eu quero continuar. Clico em continuar, em seguida seleciono o tipo de aplicação, é PHP, site Pro, utilizo o Pro mesmo, em seguida continuar para criar, eu selecionei PHP, sim, selecionei corretamente, aguardar a criação do meu espaço, pronto, criado com sucesso, ir para o site, sim, quero mais, mas caso eu tente acessar aqui, eu não consigo, eu posso acessar através deste endereço, mas ao tentar acessar através desse endereço, no momento eu preciso colocar o usuário e a senha. Coloco o usuário e a senha. Por que eu preciso colocar o usuário e a senha no momento? Porque eu estou utilizando o domínio da Ambler. Eu ainda não estou apontando o meu domínio para este local. Coloco a senha, mas eu não vou colocar porque eu não quero colocar o usuário e a senha. Eu só queria apresentar qual que é o usuário e qual a senha. Não tem autorização para acessar, ok? Eu não quero ter autorização porque eu quero apontar, indicando onde eu registrei o meu domínio, eu quero apontar indicando que o site está nesse endereço. Para isso, eu preciso fazer o seguinte. Em seguida, seleciono a última versão do PHP antes de continuar. Em seguida, retorno na documentação da Ambler, então eu pesquiso novamente pela Ambler, pesquisei pela Ambler, venho aqui na parte do suporte, central da ajuda, acessando central da ajuda, pesquiso por DNS. Vamos alterar registro, vamos ver se é esse ou é outra documentação. Não é outra documentação, não é essa daqui, era outro. Então, novamente, pesquiso por DNS, é esse segundo. Abro esse segundo tutorial, esse segundo manual, e no mesmo vai indicar que eu preciso colocar na hospedagem ou aonde eu registrei o domínio fora, quando eu registrei fora da Ambler. Mas quando eu registrei na Ambler diretamente, eu não preciso fazer os passos que eu vou apresentar agora. Como eu registrei fora, eu preciso fazer esses passos. Acrescentar o DNS. Então, temos aqui, eu preciso adicionar esses 4 DNS. Eu registrei aonde? Eu registrei no registro.br, eu registrei neste site. Inclusive, você pode pesquisar aqui também qual domínio está disponível. Por exemplo, eu pesquiso pelo celc.com.br. Será que está disponível? Não, não está disponível esse domínio. Mas eu quero fazer o login. Eu clico em acessar a conta, tenho o domínio que eu registrei, eu quero utilizar esse domínio e em seguida simplesmente clico sobre o mesmo para abrir. E na página aberta eu tenho as informações, as minhas informações, descendo um pouco eu tenho a parte do DNS. Então eu preciso apontar que o site está onde? Está na Ambler. Para isso eu venho alterar servidor de DNS. Isso porque eu registrei no registro.br. Caso você tenha registrado em outra hospedagem ou em qualquer outro site, você precisa também apontar, diferente se você registrou diretamente na Ambler. Venho alterar servidor de DNS. Qual é o primeiro servidor? Venho na documentação, está indicando que é este servidor. Então, copio, colo, em seguida temos o segundo, também copio, colo. Importante, eles podem mudar, atualmente é esse, mas depois pode alterar, por isso que sempre consulte a documentação e não somente o tutorial. Servidor 3, depois temos o servidor 4. Isso são os 4 DNS, acrescento os 4 DNS, salvar as alterações. E agora, a alteração de DNS normalmente leva poucos minutos para se propagar, funcionar na maioria dos provedores de acesso de internet. Mas, infelizmente, alguns provedores
eles podem demorar até 24 horas. Então, se demorar alguns minutos, eu posso tomar um cafezinho. Se demorar um dia, eu vou atrasar no tutorial. Então, eu vou precisar agora aguardar até a propagação do DNS para que os servidores raiz da internet identifiquem que eu alterei no registro.br. No registro, eu estou indicando que o site que eu selecionei, qual domínio, sim, quero mais, ele está hospedado na Ambler. Então, eu preciso agora aguardar a propagação do DNS para que os servidores raiz da internet reconheçam que o meu site está hospedado na Ambler. Então, vou aguardar. Depois que finalizar a propagação, eu retorno para continuar a gravação da aula. Aguardei um período e propagou o DNS. Eu não sei porque passou 4 horas quando eu havia alterado. Eu alterei aqui no registro. Após ter alterado, eu aguardei 4 horas. Então, eu não sei se demorou 5 minutos, 10 minutos, 2 horas, eu não sei. Eu só sei que quando passou essas 4 horas, eu testei e já está funcionando corretamente. Então, podemos continuar aqui na hospedagem. Inclusive, eu preciso verificar ainda se estou logado. Atualizei a página, sim, carregou corretamente, então eu permaneço logado. E esse Olá Mundo, por que ele apresentou esse Olá Mundo? Eu coloquei aqui no arquivo, nos arquivos, eu criei um arquivo index. Criei o arquivo index, eu fiz o seguinte, vou excluir, eu simplesmente vim aqui, criar um arquivo, coloquei index.php, criei o arquivo, em seguida abri o PHP e simplesmente coloquei echo a famosa frase Olá Mundo. E coloquei uma quebra de linha. Eu simplesmente coloquei isso, criei o arquivo, por isso que eu tenho este resultado aqui, Olá Mundo. O mesmo resultado. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso editar, vamos ver, editar, clico sobre o mesmo, Olá Mundo 1, em seguida salvar, e eu posso ver o resultado. Olá Mundo. Mas eu não quero esse texto, eu quero sim é o projeto. Então, eu abro o projeto no editor, eu estou utilizando o NetBeans, então eu preciso abrir o NetBeans. E ao abrir o projeto, primeiro eu quero alterar a conexão com o banco de dados. Ao invés de eu utilizar essas credenciais locais, eu quero utilizar as credenciais da Ambler. Eu não posso utilizar essas credenciais que estavam anteriormente, porque era do servidor teste, eu excluí. Então, agora eu preciso criar uma nova base de dados, um banco de dados MySQL. Eu estou utilizando este nome, então eu vou manter esse mesmo nome de banco de dados, utilizando o nome do domínio, em seguida o usuário, só acrescento user no final. Posso colocar aqui no projeto primeiro a base de dados, em seguida o usuário. Eu não recomendo que você utilize o mesmo nome do domínio no banco de dados. Utilize nome de banco de dados, não do seu dia a dia. Por exemplo, se você está trabalhando com um projeto loja, não vá criar um banco de dados loja, crie algo mais complexo. Eu alterei em relação ao usuário. Também altero aqui em relação ao usuário, preciso colocar uma senha, coloco essa mesma senha, em seguida eu seleciono o tamanho do banco de dados, isso aqui já é o suficiente. Acesso externo? Não quero acesso externo, então eu posso colocar acesso externo liberado somente por 24 horas. Criando o banco de dados, ou já foi criado, vamos ver, não está criando ainda o banco de dados. Aguardar o término, após ter finalizado, posso abrir o banco de dados. Abrindo, eu tenho as informações, por exemplo, acesso em produção, o host é esse, copie o host, lembrando que você vai ter o seu host, não utilize as minhas credenciais, host alterei, usuário, a senha e o banco de dados. E a conexão, eu utilizo a conexão sem a porta. Aqui acima é a conexão com a porta e essa aqui conexão sem a porta. Posso colocar o comentário conexão com o banco de dados, ou melhor, conexão com o BD utilizando a porta. E na parte inferior, conexão com BD
não utilizando a porta. Tiro o caractere especial ou não. Alterei em relação ao banco de dados. Provavelmente está correto. Caso tenha um erro, depois eu altero. Agora eu preciso abrir o arquivo config. E ao abrir o arquivo config, você precisa colocar o seu token, o token seller, e em seguida o endereço. Qual que será o endereço de retorno? Eu pego agora esse endereço. Sim, quero mais. É o meu endereço, o meu domínio. Então, você vai utilizar o seu domínio. Coloco neste local. Depois, eu tenho o diretório ADM. Em seguida, status de notificação. É isso, corretamente. E quando ele finalizar a compra, no momento eu não estou redirecionando o usuário. Então, o URL para a qual o cliente será redirecionado após o pagamento. Não implementado neste projeto a parte para redirecionar o usuário. Eu não implementei isso. E também eu não estou utilizando o HTTPS, é HTTP. Importante que você coloque no seu projeto HTTPS. Quando não tem o HTTPS é não seguro. O meu projeto não é seguro. Sua conexão com esse site não é segura. Então, você precisa colocar o SSL. E como que você coloca o SSL? Você vem aqui em configurações, deixa eu só ver, do banco de dados. Eu primeiro abro o banco de dados aqui, depois eu já vejo do SSL. Abri o banco de dados, depois eu faço o login. Venho em configurações, SSL, e nesta página eu posso acrescentar o SSL. Eu posso acrescentar meu próprio certificado, conforme está apresentando o botão. Tenho o certificado e gostaria de importá-lo, ou você pode utilizar o SSL grátis. Eu não vou utilizar no momento, depois eu retorno para alterar, porque se der algum erro eu não consigo finalizar a gravação desse tutorial. Então eu retorno no banco de dados, eu já acessei através do phpMyAdmin, já acessei a página, então está aqui. Preciso primeiro o servidor. Qual é o servidor? Copio o endereço do servidor, em seguida o usuário. O usuário é esse daqui, venho na conexão, copio o usuário e também eu tenho a senha. Vamos ver aqui, temos a senha e colo em relação à senha. Em seguida, já tenho a base de dados, sim, quero mais. Eu preciso importar agora essa base de dados local. Eu primeiro exporto a base de dados local, clico em exportar, eu estou localmente, importante, eu separo. Então, antes do registro é localmente, depois do registro eu estou trabalhando já na internet. Então, eu clico em executar para exportar essa base de dados. Exportei a base de dados Selk. Em seguida, eu abro o local onde está o banco de dados. Então, mostrar na pasta. Ao clicar mostrar na pasta, eu vou recortar o arquivo. Então, eu já recortei. Agora, simplesmente, eu volto no NetBeans, apago o banco de dados antigo, excluo a base de dados, o banco de dados, o backup, e colo neste local. Agora eu preciso importar este backup. E esse backup está onde? Este backup está no AMP Server, nesse caminho, no diretório Selk. Então eu preciso importar o banco de dados. Clico em importar, em seguida escolher o arquivo, colo o endereço que eu havia copiado e tenho o backup do banco de dados. Abrir para importar o banco de dados e executar. Então será importado, importei o banco de dados. Inclusive agora eu posso tentar acessar o administrativo. Não posso ainda porque eu não fiz o upload do projeto. Então já tenho o banco de dados criado, o SSL depois eu vou fazer. Agora eu preciso fazer o deploy. E antes de fazer o deploy, faltou ainda uma coisa para alterar no projeto. Faltou essa parte aqui do config. Então, aqui do config, eu preciso pegar o token, eu pesquiso por PicPay Empresas, pesquisei pelo PicPay Empresas, e em seguida eu abro o site. Abrindo o site, realizo o login. Realizei o login, eu tenho as transações devolvidas que eu abordei nos tutoriais anteriores. Venho na parte de integrações. Caso você não tenha o token, você pode gerar um novo token. Eu copio o token, copio, colo, depois de ter colado o token. É claro, eu não vou colar agora.
e depois você também copia esse token seller e cola neste local. Colei o token Exceller no arquivo config, eu desci um pouco para não apresentar para vocês o meu token. Eu sei que caso eu clique aqui, eu consigo gerar um novo token. Vocês podem ver o token atual, depois eu gero, já tem outro token, mas por segurança eu não vou apresentar. Mas vocês sabem que vocês devem alterar. Alterei. Temos mais alguma coisa para ser alterado? Não, no administrativo não temos nada para ser alterado. Posso enviar para o servidor. Venho aqui, arrasto o clique para selecionar o arquivo, eu simplesmente arrasto. Quais são os arquivos? Os arquivos é o ADM, imagem, JS. No project refere-se ao projeto do NetBeans, eu não preciso, backup também não, checkout, config, conexão, exemplo eu não preciso, porque um exemplo ele não faz parte do projeto, era só para ter implementado fora para ser mais fácil, index, licença não precisa, menu e view produto, esses arquivos. Arrasto simplesmente, muito fácil e será realizado o upload dos arquivos. Aguardar o término do upload, realizou o upload dos arquivos, eu tento acessar. Vamos ver se eu consigo acessar. Tento acessar o site correto. Somente dou um Ctrl F5 para recarregar, para evitar qualquer problema. Curso 247, então não quero 247, eu já altero o valor, então produtos, o primeiro produto vai valer agora, eu coloco 19 centavos, então é 0,19, opa, faltou 0,19 centavos, só para ficar diferente. Em seguida também venho aqui em operações, último registro em relação ao pagamento, eu tenho eu venho em operações, eu acrescento que agora vai ser a partir do 1.100, então eu coloco aqui 1.100 ou 1.020, eu coloco 1.020 para não repetir, provavelmente o 1.020 eu ainda não o utilizei. O próximo registro vai utilizar o ID 1.020, clico em executar, portanto o próximo registro não vai ser 2, e sim vai ser o 1.020. Alterei aqui, então posso tentar acessar, vamos ver, inclusive o ícone está apresentando corretamente, coloco aqui depois do registro BR, antes localmente, depois eu já estou trabalhando no servidor. 19 centavos, detalhes, comprar, agora eu posso tentar realizar a compra, mas antes de tentar realizar a compra, quero compartilhar a tela do celular e realizar a compra. Então vamos minimizar aqui, compartilhar a tela. Compartilhei a tela do celular, então posso realizar uma compra, coloco primeiro nome, último nome, em seguida o telefone, preenchi o e-mail, agora eu clico em enviar. Gerou uma nova compra, inclusive podemos observar que aqui no PicPay ele já está apresentando que eu tenho uma nova compra, ele está apresentando que tem uma nova compra no PicPay, uma nova notificação, também no meu e-mail, porque eu utilizei o meu e-mail. Caso eu venha no administrativo, vamos tentar acessar agora o administrativo. Pego este endereço, Ctrl C, porque eu estou já acessando o Sim Quero Mais, sendo do administrativo, tento acessar o administrativo, coloco o e-mail e a senha. O e-mail é esse aqui que eu estou utilizando e a senha eu acho que é de 1 até 6 e a letra A. Clico em acessar, isso mesmo, e já tenho os valores. E temos o resultado. A compra 1, iniciado, e a compra 1.020 que eu realizei agora também iniciado. Eu não vou realizar o pagamento desta compra, dessa 1.020 que eu cadastrei agora. Eu simplesmente clico em status para verificar se eu consigo alterar o status. Status criado, estava anteriormente iniciado e no PicPay estava como criado. Verifiquei no PicPay e o PicPay retornou que o status da compra é criado. Eu tento cancelar para ver se eu consigo cancelar a compra e tenho o status da compra alterado com sucesso. Então eu cliquei em cancelar e consegui cancelar corretamente. Compra cancelada com sucesso. Agora eu faço o seguinte,
Agora eu vou fazer uma nova compra, no entanto eu vou realizar o pagamento. Para isso eu retorno novamente para o projeto, fecho, preencho o formulário, clico em enviar, apresentou compra realizada com sucesso. Vamos ver primeiro no administrativo, temos iniciado. Agora, este iniciado eu quero fazer o seguinte, eu quero realizar o pagamento, então eu abro o PicPay, eu já tenho a segunda compra que eu realizei. Abrindo o PicPay, novamente eu arrasto da esquerda para a direita para ler o QR Code. Então, aqui eu não estou lendo o QR Code, estou colocando aqui ao lado. Posso ler agora o QR Code, este QR Code, para confirmar. Ok, 19 centavos, era esse valor que eu coloquei. Pedido 1021, correto, 1021, vamos ver. 1021, exatamente. Posso tentar realizar, somente antes de eu realizar, eu seleciono aqui privado, selecionei privado e em seguida selecionar e agora simplesmente clico em pagar, só confirmar, 0,19 são 19 centavos, 1021, posso tentar realizar o pagamento. Preciso agora colocar a senha. Coloquei a senha, no entanto eu cliquei sem querer no navegador e fechou o alerta. Mas ok, não tem problema a janela modal, porque eu já li o resultado, então posso tentar finalizar agora a compra. Clico em finalizar, vamos ver se vou conseguir finalizar com sucesso esta compra. Aguardar, compra finalizada com sucesso. Posso retornar aqui no administrativo, simplesmente eu atualizo e alterou o status pago, portanto recebeu a notificação. Agora eu quero fazer o seguinte, agora eu quero cancelar essa compra, a compra paga. Então eu faço o seguinte, posso fechar agora o aplicativo, em seguida clico em cancelar, portanto pagamento cancelado com sucesso e tenho aqui devolvido. Novamente compartilho a tela do celular para poder ver e retornou para o valor que estava anteriormente. Posso arrastar aqui da parte superior para inferior e tenho a sequência. Primeiro, finaliza a compra 1020. Eu não finalizei, eu cancelei essa compra. A compra 1021 eu finalizei, então finalize a sua compra. Eu finalizei a compra, em seguida eu solicitei para que fosse devolvido. Eu coloquei aqui cancelar e o valor foi devolvido. Quer dizer que o valor foi estornado. Então, o nosso projeto hospedado está funcionando corretamente. Eu consigo realizar a compra, consultar o status, inclusive solicitar o estorno e eu posso fazer o seguinte, verificar se eu consigo acessar o administrativo sem estar logado. Então, tento acessar sem estar logado, erro, necessário realizar o login para acessar a página. Coloco o e-mail e a senha, tento acessar novamente, consigo acessar o listar pagamento, portanto, o nosso projeto está hospedado. Eu só vou testar agora em relação ao SSL. Importante, já está funcionando, só eu quero testar em relação ao SSL. Para fazer em relação ao SSL, eu venho na parte de configuração, inclusive vocês podem ter mais informações aqui, por exemplo, vocês podem adicionar o SSL através deste botão. Em seguida, também essa parte de ranqueamento, também você pode utilizar, você pode pesquisar esta ferramenta, mas eu quero é o SSL, pesquiso por SSL, em seguida eu quero utilizar o gratuito. Vamos testar se realmente eu consigo utilizar o gratuito. Clico sobre o mesmo. Durante o processo de criação do certificado, seus arquivos, pasta dentro do diretório do seu site, é necessário que esses arquivos possam ser acessados externamente. Portanto, caso haja redirecionamento ou regras de bloqueio, a criação falhou. Vamos tentar, então, vou clicar em habilitar. É habilitar mesmo? Sim, quero que seja habilitado. Habilitado. Renovado automaticamente a cada 3 meses, ok, quem emitiu é esse daqui, para qual domínio é para esse domínio. Vamos ver se agora eu consigo utilizar o SSL. Clico aqui em produtos, Ctrl+C, Ctrl+V e altero para HTTPS. Vamos ver,
ainda não estou conseguindo acessar. Vamos ver, conforme eu setei, por isso que eu não queria testar anteriormente. Remover o certificado, não é para remover o certificado. Atualizo, vamos ver, não, eu vou dar um reiniciar para ver, resetar o servidor. Resetei o servidor, vamos ver se eu consigo acessar. Agora sim, HTTPS. Clico aqui, vamos ver, conexão é segura. Lembram anteriormente, não era segura, não era recomendado. É recomendado ou obrigado você ter o SSL no seu projeto. Eu sei que isso não é a razão do seu projeto ser seguro, mas são pequenas coisas que se vai acrescentando no seu projeto. Não tem uma única solução que você torne seu projeto seguro. São pequenas funcionalidades que você vai utilizando, implementando e utilizando no seu projeto que fazem com que o seu projeto torne-se mais seguro. A mesma coisa com o administrativo, Ctrl+C, Ctrl+V, tento acessar agora o HTTPS. Vamos ver, também consegui acessar corretamente o administrativo com o HTTPS. Portanto, o nosso projeto está hospedado. Realizamos o deploy, eu apresentei ele funcionando desde cancelar uma compra sem pagar e cancelar uma compra já com pagamento efetuado, no qual você precisa realizar o estorno. Você clica em cancelar e o PicPay estorna o valor. Estava esquecendo uma coisa. Em função de eu ter alterado para HTTPS, você também precisa alterar no seu projeto. Então, você abre o seu editor e no arquivo config você altera. Agora você coloca HTTPS desta forma. Anteriormente era HTTP, agora você utiliza o HTTPS. Então, desta forma que você vai utilizar em função de ter acrescentado o SSL. Caso você não tivesse acrescentado o SSL, você não poderia utilizar o HTTPS conforme eu alterei agora. Parabéns por ter concluído a Wikitec PHP. Nesta semana abordamos desde o básico do HTML, CSS, JavaScript. Em seguida implementamos a vitrine de produtos utilizando o PHP, banco de dados, também o Bootstrap para tornar o layout responsivo. Em seguida integramos com o meio de pagamento. Além disso, também estamos recebendo notificação, o status do pagamento. Em seguida, implementamos o sistema administrativo, no qual o usuário precisa ter o usuário e a senha para conseguir logar. Em seguida, realizamos o deploy da nossa aplicação. Então, parabéns para você que acompanhou esta semana. Agora eu quero uma avaliação. Abaixo do vídeo vai ter um link para você acessar e avaliar o que você achou destas aulas desta semana. E eu aguardo você em uma próxima oportunidade. Ok?